Queridos amigos, hoje estou aqui para conversar um pouquinho sobre a questão que está sendo muito veiculada nos meios de comunicação, que está sendo muito distorcida, que é a questão da reforma da Previdência, certo? Se você for ver o que eles pretendem realmente fazer, você vai ver que não é reforma nenhuma. É uma destruição de tudo que foi conquistado ao longo de muitas décadas, de muitos anos, que foi longamente buscado por trabalhadores ao longo das últimas décadas. E com qual objetivo que eles vão fazer isso? O mesmo objetivo que fizeram tudo que estão fazendo desde que o Temer assumiu o poder depois de dar um golpe na Dilma. O teto dos gastos foi uma das primeiras coisas que eles fizeram. Eles acabaram com o Ministério do Trabalho, né? O teto de gastos em relação à educação, à saúde, à ciência e tecnologia. O que isso significa? Significa que o Brasil não vai gastar um centavo a mais por 20 anos nessas áreas, inclusive na cultura, né? Em todas essas áreas humanas necessárias para que um país evolua, para que um país se torne autônomo, para que dê condições para que sua população cresça, desenvolva. E eles cortaram tudo isso no governo do Temer. Fizeram também uma reforma trabalhista ruim para o trabalhador, para a maioria dos trabalhadores, dizendo que se não fizessem essa reforma, não haveria condições de ter trabalho. Que com essa reforma, os empresários, o governo se comprometeria em dar mais emprego, mais trabalho para as pessoas. Só que, na verdade, não aconteceu isso. Foi um engano, foi uma mentira, desde lá do governo do Temer, certo? E agora, com esse governo, que eu já vinha dizendo nos meus textos, que era continuação do governo do Temer, só que com uma exacerbação das coisas ruins para os trabalhadores, para as pessoas, a maioria da população, não para eles, não para os grandes. Quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com isso? Quem é que ganhou desde lá do governo do Temer? Nós, trabalhadores, ganhamos? Não. Os professores ganharam? Não. Quem é que ganhou? Os grandes. Classe média alta e a elite. Os grandes empresários. Nem o pequeno empresário ganhou. Nem o microempresário ganhou. Pelo contrário. Se não tem gente que compre no mercadinho da esquina, no mercadinho menor, eles têm que fechar. E quem é que comprava nesses mercadinhos? Justamente as pessoas que recebiam um salário baixo. Os que recebiam também o Bolsa Família, que iam lá e compravam. Não iam nos grandes supermercados, iam nos mercadinhos comprar seu pão, seu leite, seu feijão, seu arroz, as coisas básicas. Comprar um chinelo, comprar uma... E agora esses mercadinhos estão fechando, né? Foi isso que nós ganhamos com o golpe sobre a Dilma. Então, quem é que está ganhando? O grande empresário, mas os empresários internacionais que jogam na Bolsa de Valores, os bancos, não os bancários, os bancos, os banqueiros. Nem o grande agronegócio está ganhando mais, porque eles estão tirando o mercado para os produtos, por exemplo, para a soja, para o milho, em grande quantidade que ia para o exterior. Eles estão acabando com o mercado, por exemplo, com as relações com a China, com as relações com
os árabes, né? Uma tentativa até de acabar com um grande negócio. Não só a agricultura familiar, que também não tem mais espaço, que também não tem mais financiamento, né? Então, por que é que eles deram o golpe? Nos meus textos eu sempre dizia, eles querem destruir o povo brasileiro. Não é um governo. Foi o governo que olhou e que fez pelo povo brasileiro. Então, destruindo esse governo, destruindo as pessoas que lutaram para que chegássemos a ter uma melhor qualidade de vida no país, então, para destruir os direitos que foram conquistados, não só nos governos passados, do Lula e da Dilma, mas nos governos anteriores também. Eles querem destruir tudo. E a reforma da Previdência é parte dessa destruição. E o que as propagandas... Eu estou gravando esse vídeo e quero, se tudo der certo, colocar no Face e também no YouTube, numa tentativa de que as pessoas percebam. Porque eu sei que muita gente está recebendo via WhatsApp muitas mentiras, dizendo que a reforma vai ser maravilhosa, inventando histórias. Mas eles estão fazendo isso porque tem um número muito grande de pessoas que eles contrataram empresas, as mesmas empresas, ou talvez até mais, do que as empresas que fizeram as fake news véspera da eleição, que mentiram, que colocaram aquelas mentiras sobre mamadeira de piroca e coisas mais, para poder eleger o Bolsonaro, contra os outros candidatos, ou o outro candidato no segundo turno, e que assustou muita gente. Essas mesmas pessoas agora estão com o dinheiro do governo, com o dinheiro que vem até a nível internacional, vem até provavelmente de petroleiras, de grupos norte-americanos, para disseminar no WhatsApp, em outros canais, em outras redes sociais, mentiras, para enganar mais uma vez a população que não tem acesso a toda a informação. Eles estão mentindo que, se não tiver a reforma da Previdência, não vai ter mais emprego. Isso é mentira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi a mesma mentira, a mesma fake news que eles fizeram quando quiseram aprovar a mudança da legislação trabalhista, dizendo que se não aprovasse não haveria mais emprego, que só com aprovação eles dariam mais emprego, o Brasil teria condições de ter mais trabalho, mais salário, mais isso. Tudo mentira. Pelo contrário, depois que fizeram tudo isso, o Brasil subiu em número de desemprego, assim, para 2 milhões, certo? Então, isso não é verdade, é fake news. O que você está recebendo via WhatsApp dizendo que a reforma da Previdência tem que acontecer, porque é a única saída, porque você vai ficar melhor com a reforma da Previdência, não é verdade. Não procede. Por quê? Porque a reforma da Previdência que eles estão tentando impor só vai beneficiar os banqueiros, só vai beneficiar como é que a gente diz? Aqueles que jogam na Bolsa de Valores, os grandes empresários. A Globo e todas as empresas de comunicações, grandes empresas, elas têm muito funcionários e elas têm muito a ganhar com essa deforma, com essa destruição da Previdência. Por isso que elas estão colocando nas suas programações que é importante fazer a reforma, que é a única saída para o Brasil. Não é verdade. Não é verdade. A verdade é bem outra. Eles querem tirar o mínimo de recursos que ainda existe para a população, que ainda tem no caixa da Previdência. Eles querem que seja transferidos esses recursos para a iniciativa privada, para os bancos privados, os bancos que vão jogar esse valor
na bolsa. Eles vão ganhar com esse valor. E quando o funcionário se aposentar, ele não vai mais ter esse valor para receber. Porque o objetivo também é esse, é diminuir, é aumentar o tempo de contribuição. Aí alguns dirão, não, mas aumentar não são tantos anos que eles aumentam, de 55, por exemplo, para a mulher, para a idade, no caso, né? 55 para 62 não é tanto assim, porque agora a gente está vivendo mais, porque agora a gente está tendo condições de ter uma vida melhor, mais longeva e tudo mais. Só que não é bem assim. Você tem que ter 62 anos, mas com 40 anos de contribuição anual. Quem é que consegue trabalhar 40 anos sem parar um ano com a carteira assinada? Ou contribuindo, se você não está com a carteira assinada, contribuindo autonomamente. Como é que você vai fazer? Quem é que pode fazer isso? E é só assim que você vai se aposentar. E se você quiser contribuir só 20 anos, pode contribuir só 20 anos e esperar para se aposentar com 40, com 62, você vai ganhar 70% de tudo que você contribuiu. Se você estava contribuindo, por exemplo, com sobre R$2.000, que fosse seu salário, 2.200, 2.000 e pouco, você vai receber, no final, 1.000 e pouco. O restante vai ficar para... Dentro desse projeto, você vai perder praticamente R$1.000, ou até mais, para se aposentar com 20 anos.